Um dia você telefona para a sua melhor amiga, com quem sempre você conversa pelo telefone. Ela não atende a sua ligação no horário costumeiro de vocês conversarem. Logo na sua mente surge o pensamento: será que ela está aborrecida comigo e não quis atender? No dia seguinte, você consegue falar com ela e toca no assunto, perguntando o que houve no dia anterior e que ela não atendeu o seu telefonema. Aí ela logo fala assim: eu esqueci de carregar meu celular e quando você ligou, a bateria dele estava zerada. Você respira aliviada e talvez nem pense mais no pensamento que teve sobre se ela estaria aborrecida com você por não ter atendido sua ligação. Você teve o que nós chamamos de pensamento distorcido ou distorção de pensamento. Claramente está começando e vamos ver o que é isso agora. Kendra Cherry, consultora educacional, comenta sobre uma lista de tendências de pensamentos mais comuns que podem ser doentios ou distorcidos. O artigo dela foi colocado em janeiro de 2021 no site Very Well Mind, ou seja, Mente Muito Boa. Vamos dar uma olhada nesse material e veremos algo também escrito pela escritora de assuntos de saúde e outros temas, Ellen White. Começando com Ellen White, veja esse texto que ela diz: se os pensamentos forem errados, errados serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Isso está no livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 660. Os pensamentos produzem os sentimentos e os sentimentos favorecem a nossa conduta. Uma conduta repetida forma um hábito e, por sua vez, a repetição de hábitos estabelece o caráter e, com esse caráter, a gente vive. Então, se uma pessoa tiver um pensamento errado ou distorcido ou fora da realidade, ela poderá ter também sentimentos distorcidos fora da realidade. Como foi o caso da moça que, ao não ter sido atendida pelo telefone por sua amiga, ela logo pensou erradamente e sentiu erradamente. Vamos ver alguns erros cognitivos ou erros de raciocínio que podem complicar nossos relacionamentos se não forem percebidos e corrigidos. Um deles ocorre quando a pessoa tem tendência de só ouvir informações que se encaixam com as suas crenças, sem permitir a si mesma observar outros pontos de vista sobre determinado assunto. Ela não quer saber como pensa o lado oposto ao dela. Isso pode ser perigoso porque pode conduzir a escolhas erradas. Outro erro cognitivo surge quando a pessoa tende a ver os eventos como mais previsíveis do que são. Nesse caso, podemos usar a frase tipo assim: eu sabia o tempo todo. Alguém pensando assim pode insistir, por exemplo, que sabia quem iria ganhar o jogo de futebol ou quem ganharia as eleições. Um problema dessa forma de raciocinar é que podemos superestimar ou exagerar a nossa capacidade de prever acontecimentos, e isso pode nos levar a correr riscos imprudentes. Um erro cognitivo que ocorre com muitas pessoas é a tendência de ser excessivamente influenciado pela primeira informação que ouvimos. Um médico pode cair nesse erro de raciocínio ao pensar no diagnóstico do paciente por manter um padrão de pensar sobre sintomas, padrão este que pode não ser uma forma correta de entender a doença da pessoa. Se deixar ser influenciado pela primeira notícia que você escuta e pensa, pode prejudicar decisões do dia a dia. Decida procurar mais informações antes de decidir. Outro erro de raciocínio é a tendência de achar que suas decisões sempre dependem de outras pessoas ou de influências externas. Por exemplo, você pode pensar e dizer para si mesmo e para os outros que chegou atrasado na reunião porque o trânsito estava ruim, embora a verdade é que você sabe que naquele horário existe trânsito congestionado.
E nesse erro cognitivo, você pode interpretar o comportamento dos outros segundo o seu modo de pensar sobre ela. Por exemplo, você pode pensar e dizer que uma pessoa não terminou sua tarefa no trabalho porque ela agiu com preguiça, quando a verdade é que ela teve um compromisso urgente e precisou se ausentar. Esses erros de pensamento podem conduzir a mal-entendidos e até provocar perda de amizade. Algumas vezes, no ambiente de trabalho, seja numa empresa ou numa igreja, alguns indivíduos tendem a dar crédito pelos sucessos, mas alegam que o fracasso é sempre por causa de alguma coisa externa. Quando uma pessoa assim se sai bem no projeto, ela pensa que é porque trabalhou muito. Mas quando as coisas vão mal, ela pensa que o responsável é sempre alguém ou circunstâncias ou azar. Essa atitude pode ser usada por pessoas para se proteger a sua autoestima. Porém, ela pode levar a atribuir de forma incorreta os resultados, como culpar os outros por causa de nossas falhas. Outro erro de pensamento perigoso é a tendência de superestimar a probabilidade de que coisas boas nos aconteçam e subestimar a probabilidade de que eventos negativos afetem nossa vida. Este erro de pensamento acontece com pessoas otimistas demais. Elas podem pensar, por exemplo, que o divórcio, a perda do emprego, uma doença não as afetará tanto. Essa forma de pensar pode levar as pessoas que assim raciocinam a assumir riscos para a sua saúde e seus relacionamentos. É importante pensarmos no que pensamos e procurar ver se nossos raciocínios têm algo de doentio ou não. A importância disso é que o que pensamos influi diretamente no que decidimos na vida. Claro, não vamos ficar analisando nossos pensamentos o tempo todo, senão ficaremos estressados. Mas se você perceber que uma determinada forma de pensar sempre produz problemas nos seus relacionamentos, então é sábio verificar o conteúdo desses pensamentos para ver o que precisa ser corrigido. Eu cito novamente essa escritora Ellen White sobre esse assunto relacionado com cognição, com raciocínio e com pensamento. Olha só o que ela diz. Os pensamentos precisam ser educados. Os pensamentos precisam ser controlados. Isso está no mesmo livro que eu já citei, né? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 656. Uma das técnicas ou abordagens de psicoterapia é a chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que procura avaliar com a pessoa como que a pessoa pensa para ver se ela tem crenças cognitivas doentias e entender se ela tem pensamentos automáticos distorcidos. Como é possível educar nossos pensamentos? Bom, pensando no que mais costumamos pensar. Você pode pensar no que mais pensa e fala. Observe isso nos próximos dias e semanas. Isso é como colocar pensamentos mais comuns e repetidos que você pensa numa forma escrita em folha de papel em cima de uma mesa. Daí você olha para esses pensamentos que você tem mais comumente e decide, bom, esse pensamento aqui eu quero cultivar, mas esse aqui não, porque eu acho que não é legal. Veja essa outra declaração da mesma autora, ela diz assim, pensamentos corretos, puros, não nos vêm naturalmente, temos de lutar por eles. Está nesse livro aí, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 656 também. Então, lutar por pensamentos corretos tem que ver com observar a sua maneira de pensar. Como eu disse antes, pensar no que você mais pensa e ver se são raciocínios saudáveis ou distorcidos e fora da realidade. E então, ao encontrar as formas errôneas de pensar, corrija isso, pensando de uma nova forma ou de uma nova maneira saudável. Vamos ficar por hoje aqui. No próximo, claramente, teremos um outro tema muito bom para você. Até breve, se Deus quiser, e pense bem.